Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? A nossa família eterna. Meus queridos, rapaz, é realmente incrível o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno é simplesmente incrível. Eu vou mostrar para você nesse vídeo 4 passagens bíblicas que confirmam o deboche de Deus sobre os tempos físicos. O próprio construtor do templo, chamado Salomão, ele fez um deboche em cima daquilo que ele mesmo construiu, em que os israelitas achavam que era a casa de Deus. Rapaz, quanto mais o tempo passa, mais eu fico convencido de que realmente Deus, ele não está nesses alçapões que os crentes gostam de se referir como casa de Deus. Meus queridos, isso é incrível. Olha só o que Salomão ele disse acerca do templo que ele construiu. 1 Reis, capítulo 8, o versículo 27. Aqui, ó, quando estava sendo feito a transição da Arca da Aliança, a transferência da Arca, no capítulo 8, o contexto trata disso. Quando chega no versículo 27, olha o que Salomão disse. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas, vamos ler o 25, 26 e 27 para você entender um pouquinho do contexto. O 25. Agora, ó Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai. Quem estava falando isso aqui era Salomão. Davi era pai de Salomão. O que lhes prometeste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Agora olha o versículo 27, queridos. Tem como negar isso aqui? Os pastores têm coragem de ler isso aqui dentro de um templo religioso para os seus membros? E olha que o Agenor Duque, agora também, ele fez uma réplica da Arca da Aliança, imitando o bispo Macedo. Eles não estão nem aí para a Bíblia. Eles não estão nem aí para a Bíblia. Aí muita gente fica atrás desses caras, acreditando que eles são ungidos de Deus. Ungidos de Deus, que são os primeiros a desobedecer a palavra de Deus. Eles são os primeiros a desobedecer e são chamados de ungidos de Deus. Olha o versículo 27 do capítulo 8 de 1 Reis. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Salomão está fazendo essa pergunta. Olhe o deboche de Salomão. Porventura, habitaria Deus na terra? Os céus e até os céus dos céus não te poderia conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Você está vendo o deboche? Salomão, ele tinha noção disso. Ele tinha noção que aquilo ali não conteria o Criador dos céus e da terra. Aí no versículo 28 tem um contudo, tem um mais, tem um porém. Contudo, a
atenta para as orações de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti. Salomão está dizendo assim: eu sei, Criador, eu sei, Deus, que isto aqui não é um lugar aonde tu pode morar, aonde tu pode conter. Ele diz assim: na verdade, Deus habitaria na terra, os céus e até o céu do céu não pode conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Aí esse contudo do versículo 28, Salomão está dizendo tudo. Contudo, ó Deus, como eu sei que o Senhor não está limitado a esse lugar, como eu sei que tu não mora aqui, isso aqui não pode te conter, porque tu és muito poderoso. Nem o céu pode te conter, nem a terra, quanto menos este lugar. Mas, porém, ó Deus, contanto, pelo menos ouve a minha oração. Tá vendo, queridos? Ouvir a oração não está vinculado a um templo, não está vinculado ao céu dos céus, não está vinculado à terra. Ouvir oração de alguém é uma questão do Criador entre ele e você. Você não precisa estar em um lugar específico para que Deus possa ouvir a tua oração, ouvir a tua conversa, ouvir a tua fala, ouvir o seu diálogo entre ele e você. Você está vendo o deboche de Salomão aqui para com aquilo que ele estava construindo? O mais interessante ainda é Isaías 66. Isaías 66 e 1. Olha aqui. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Onde está a casa que me edificareis? Onde será o lugar do meu descanso? Aí, Isaías. O céu é o meu trono. Não pense que no céu existe um trono, uma cadeira para Deus sentar. Ele faz do céu, todo o céu do céu é o trono dele. Não é que Deus tem um lugar físico, um trono para se assentar. Se ele é Deus eterno, se ele é o Criador, todo o céu é o trono dele. Você sabe o que significa estrado? A terra é o estrado dos seus pés. Estrado é aquele lugarzinho aonde os reis, ao sentar no trono, colocavam seus pés, chamado de escabelo. Escabelo é como se fosse um estradozinho ou um tapetezinho que é colocado abaixo da cadeira do trono. Por exemplo, eu estou numa cadeira aqui e os meus pés estão aqui em cima do piso. Suponhamos que em cima desse piso aqui tenha um estrado ou um tapetezinho reto, pode ser quadrado, retangular. Esse lugar onde eu coloco meus pés pode ser chamado de escabelo, pode ser chamado de estrado. Imagine, queridos, Deus usar a terra. Por isso que eu não acredito numa terra bola. Eu não sou heliocentrista, porque a Bíblia não é heliocentrista. É uma coisa particular minha, tá? Não precisa você me julgar, você colocar algum comentário sobre essa questão, não. Alberto Lírio, eu sou geocentrista. Eu não sou heliocentrista, porque o heliocentrismo veio, não é, criado pela maçonaria para tirar Deus da equação.
No heliocentrismo não existe a palavra altíssimo, porque no heliocentrismo, você olhar para cima, para baixo e do lado é a mesma coisa. Se a Terra é uma bola girando no espaço, não existe lugar para a palavra altíssimo. E a Bíblia, ela é muito clara que estrado é uma coisa plana aonde o Criador coloca os pés. Deus não coloca os pés sobre uma bola. A Bíblia diz que Deus, ele coloca os pés sobre o escabelo, sobre o estrado. É assim que a Bíblia fala. É a opinião particular minha, tá, querido? Eu estudo desde os meus 19 anos que eu sou terraplanista, porque a Bíblia, ela não dá margem para aquilo que a NASA coloca aí nos livros e é ensinado nas escolas. A Bíblia não diz que a Terra é uma bola girando no espaço a uma velocidade de 1.666 km por hora. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a Terra é um reino com uma cúpula e foi tirado das águas. Quando você olha a Terra no espaço, girando como uma bola, onde que estão as águas? Hein? Eu acredito na Terra como um reino. Aí você fala, não, mas a Terra não é plana. A Terra não. Mas os oceanos, sim. Todos os rios d'água doce, eles saem de um lugar alto e vai procurar o seu nível lá no oceano. Antes da Terra existir, a Bíblia diz que já havia águas. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Tá bom, meu querido? Então é uma coisa particular minha. Eu estudo o assunto desde os meus 19 anos, a Bíblia e as crenças antigas sobre o reino da Terra. Então eu estudo muito sobre a questão de Copérnico, não é? Ptolomeu, não é? Sobre essas coisas da Terra. E a conclusão que a gente chega quando estuda a Bíblia é que, assim como nós fomos enganados sobre a religião, nós também fomos enganados e muita gente está sendo enganado também pela Satanasa a respeito do formato da Terra. Por isso que o símbolo da NASA é uma língua de serpente. Não sei se você já percebeu isso. O símbolo da NASA é uma língua da serpente em volta ao globo da Terra. Não que eu acredito no globo da Terra, mas se você prestar atenção, você vai saber que aquele símbolo foi criado pelos maçônicos, tá bom? Então, a NASA é assim. Não é NASA, é Satanasa. E para você saber o que significa NASA, é só você buscar aí, tá? A tradução e você vai ver o que significa a palavra NASA. Aí você vai entender o que eu estou falando. Então, meu querido, voltando ao assunto, a Bíblia está dizendo aqui que o céu é o trono do Criador e a terra é o estrado dos seus pés. Então Deus fala aqui, que casa vocês acham que pode edificar para mim? Queridos, Deus não é isso que os religiosos ensinam. Deus não é isso que os crentes acreditam. Deus, ele não está limitado nem ao céu e nem à terra. Imagine limitado a um templo religioso chamado de igreja. Assim como o próprio construtor do templo, Salomão, ele debocha daquilo que ele está fazendo como casa de Deus. Do mesmo jeito, o profeta Isaías, ele escreveu isso aqui também. Mas o mais interessante que não foi só Salomão e nem foi só Isaías que falou a respeito disso. O próprio Estevão, antes de morrer,
ali em Atos capítulo 7, versículo 48 e 49, ele também fala as mesmas coisas que Isaías falou, as mesmas coisas que o Salomão ele falou. Atos capítulo 7, 48 e 49. Olha que interessante. Mas o Altíssimo, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, como disse o profeta. Qual profeta? Isaías. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa vocês me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Repetiu a palavra de Isaías ou não? Estevão, antes de morrer apedrejado, ele repetiu as palavras de Isaías. Mas olha Paulo também falando a mesma coisa que Estevão falou. Aí os crentes, querido, envolvidos numa mentira, envolvidos no engano, eles acreditam sem estudar a Bíblia. Porque se o crente estudasse a Bíblia, ele ia aprender de uma vez por todas que não adianta colocar um terno bonito, não adianta botar uma roupa bonita, não adianta uma gravata de seda, não adianta um carro importado lá no pátio do templo, não adianta a melhor moto, não adianta a melhor caminhonete, a melhor Hilux, não adianta o melhor templo, todo de mármore, não adianta essas coisas para agradar a Deus. Agradar a Deus, você não faz isso dentro de um templo religioso. Você pega os seus filhos, bota a sua Bíblia embaixo do braço, entra dentro do seu carro, ou talvez dentro do ônibus, de um trem, a pé, e vai lá para a cidade do Brás, para o bairro Brás, vai lá para as grandes capitais, vai lá para o seu bairro, vai lá para o centro da cidade, para adorar a Deus em um templo físico com CNPJ, muitas vezes o nome do pastor, o nome da esposa, ali na placa denominacional, pastor presidente, pastora presidente, missionário presidente, missionária presidente. Aí você acha que isso agrada a Deus? Sabe o que agrada a Deus? De verdade. Estude Isaías, capítulo 58. Sabe o que agrada a Deus de verdade? Não é o lugar que você vai para dizendo que vai adorar Ele, não. O que agrada a Deus de verdade é você fazer o bem para o seu semelhante. O que agrada a Deus de verdade é você ter paz de espírito. O que agrada a Deus de verdade é o que está em 1 Coríntios capítulo 6, 17. Aquele que se une ao Senhor, se faz um espírito com Ele. Olha o que Paulo diz. Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, e nem tampouco Ele é servido por mãos de homens, como que estivesse necessitando de alguma coisa, porque Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Você que pensa que você é o maior adorador de Deus, porque você frequenta uma denominação, uma religião e um templo, então por que Deus não tira a vida, o fôlego de vida dos outros e dá só a você? Porque Paulo disse isso aqui, ó. É Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Se você fosse o bambambam da história, você deveria ser mais abençoado do que o seu pastor. Mais abençoado do que quem não frequenta um templo. Mais abençoado de quem não vai a esses lugares e chama da casa de Deus. No entanto, os dizimistas desses templos são as pessoas que mais passam necessidade. Porque o que tem de pobres, financeiramente falando, que frequentam esses lugares, não é pouca coisa não. Ué, mas e por que Deus não muda a sua vida então?
Hein? Queridos, aqui está a prova. As 4 passagens. 1 Reis 8, 27. Isaías 66, 1. Atos 7, 48 e 49. E Atos 17, 24 e 25. Esta é as maiores provas de que você está fazendo uma adoração errada. Porque a verdadeira adoração, ela não está num templo físico, não. A verdadeira adoração, ela é feita quando você faz o bem ao seu semelhante. E quando você diz que você precisa de religião, denominação, para fazer o bem para alguém, o problema seu é de caráter. Não é um problema espiritual, é um problema de caráter. Deus abençoe você. Eu espero que você entendeu esse vídeo e que fique em paz. E vamos crescer cada dia mais na palavra do nosso Criador. Tchau, Deus abençoe.